Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja na vida, no coração de todos nós. E que o bondoso Deus também, por meio do Santo Espírito, abençoe, por meio desse pregador, poder compartilhar a mensagem que é dele. Amém. Hoje lembramos o momento mais significativo, importante da nossa caminhada como filhos de Deus, como cristãos. Aqui a gente vai ouvir o maior símbolo e vai perceber o maior símbolo da nossa fé. É onde tudo se completa, é onde tudo se encontra, onde tudo acontece, onde tudo se faz. É um momento onde passado, presente e futuro estão unidos. Quando nós pensamos nesse dia, Sexta-feira Santa, o que vem à nossa mente é a mensagem da cruz. É a cruz colocada diante dos nossos olhos. A pergunta que a gente faz é: qual é a mensagem da cruz? O que ela vem nos mostrar, o que ela revela para nós? Eu não sei se no tempo que nós vivemos a gente consegue ter a perspectiva de que a gente pode perceber nos textos bíblicos sobre o impacto da cruz. Eu vejo que muitos estão com as suas cruzes no peito. Hoje a gente carrega a cruz junto conosco. Às vezes está nas nossas casas, está no nosso peito, às vezes até na nossa pele. A cruz faz parte da nossa vida, mas como entender a mensagem da cruz? É aquilo que Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, que isso é escândalo, isso é loucura, a mensagem da cruz. Se a gente for olhar o real significado, o impacto primeiro da cruz, é um sentido de horror, de terror, de julgamento, de punição. Foi utilizado muito dentro do contexto romano, para levar punição aos criminosos, para controlar as pessoas. E todos os lugares que eu li, ia refletindo sobre isso, não precisava dizer para as pessoas o que era a cruz, porque a cruz estava diante dos olhos dessas pessoas. Elas caminhavam e percebiam que pessoas estavam crucificadas. Até mesmo no texto do Evangelho de João, vocês perceberam esse detalhezinho? Todos viram que aquilo que estava escrito na placa, porque estava perto da cidade. A cruz não era presente, estava presente na vida das pessoas, todos podiam ver. Judeus, gregos, todos estavam cientes do que a cruz se tratava, a morte de cruz. A crucificação, diz um comentarista, era uma das punições mais terríveis que a mente humana um dia já pensou. E eu não quero trazer aqui essa experiência relatada do que significa morrer na cruz. Não é esse o ponto. Mas Cícero, um dos primeiros escritores do primeiro século, diz assim: a sentença pública da crucificação é tão cruel, tão horrorosa, tão miserável, tão dolorosa, que a mera menção da palavra cruz deveria ser removida, não somente dos cidadãos romanos, mas dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Agora, como uma mensagem ou como um símbolo tão cruel, tão miserável, tão horrível, pode ser central para a nossa vida, ao ponto de a gente carregar no nosso peito, ao ponto de muitas vezes a gente marcar na nossa pele a cruz? Por que Deus escolheu nos salvar através da cruz? E eu quero convidar para que a gente possa meditar um pouco nesse tema, olhando pelo menos dois textos, Isaías 52 e 53, e também o Evangelho de João. A gente leu só o finalzinho dessa narrativa, que é longa, só a partir do versículo 17, ali a gente também vai perceber por que Deus escolhe nos salvar, Deus nos salva através da cruz. E a primeira razão, quando a gente olha a cruz,
ela revela o quê? O nosso pecado. A cruz revela o meu pecado, revela o seu pecado. A gente costuma pensar em pecado na seguinte perspectiva: como algo pontual, como uma falha no meio da nossa caminhada de vida, que basta a gente mudar algumas... É quase como a gente apertar um pouco o parafuso, ajustar algumas coisas, agir de forma diferente, pensar de forma diferente, que talvez eu possa aos poucos fazer essa vontade de Deus. Talvez a gente lembre de uma frase muito famosa, que diz assim: não sou pecador porque cometo pecados porque sou pecador. Às vezes a gente fica nessa primeira parte da frase, onde as ações que eu faço, talvez se eu me esforçar um pouquinho mais, não vai revelar a minha natureza pecadora. Mas na verdade nós somos pecadores. E não importa o quanto a gente se esforce para isso, o quanto a gente se dedique para ser diferente, ou fazer diferente, essa é a nossa realidade diante de Deus. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não importa o seu esforço, e eu olho para vocês, e eu vejo vocês, e eu tenho certeza que todos vocês se dedicam ao máximo em fazer o bem para o próximo. Mas nem sempre essa intenção, esse desejo de vocês em fazerem o bem, causa o resultado de vocês agirem sempre de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E às vezes as pessoas que mais a gente ama, mais a gente machuca. Eu não acredito que vocês tenham a intenção, o desejo deliberado de fazer o mal na vida do teu próximo, na vida daqueles que te amam e que amam você. Não. Nós somos assim, nós somos pecadores, isso está na nossa natureza. Paulo está afirmando isso: sozinhos nós não temos como mudar essa realidade. E é nesse ponto que eu gostaria de resgatar esse entendimento do que é o pecado, quando a gente olha para Isaías, que é a 4ª canção do servo, registrada nesses capítulos. Diz ali no versículo 5, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Aqui não está falando, no caso, olha, tem algo em você que basta você seguir isso, que você vai poder se auto-justificar. Não. É colocado, o Senhor coloca sobre o servo os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldades. Não quer dizer assim, faça mais ou faça melhor, mas eu retiro de você aquilo que você não consegue e coloco no servo, no meu servo, que a gente vai descobrir daqui a pouco quem é esse servo. E Ele que paga os nossos pecados na cruz, não somos nós que pagamos os nossos pecados. É o servo, é sobre esse servo que é colocado. Mas ao mesmo tempo, quando a gente continua essa leitura, o profeta ele vai mais além. Ele diz assim: nós éramos como ovelhas que haviam se perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Não apenas nós não conseguimos talvez perceber que não somos nós que pagamos os nossos pecados, e muitas vezes é isso que a gente tenta fazer, se justificar diante de Deus, mas também a gente decide fazer isso caminhando por caminhos que são longe de Deus, como ovelhas que se perdem. E nós, como seres humanos, como pecadores e falhos que somos, temos uma tendência muito fácil de nos afastar da presença de Deus. Achar que o nosso caminho é o melhor. Achar que aquilo que a gente deseja fazer é suficiente. E muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus. E quando a gente se afasta, a gente abre no nosso coração a oportunidade para que seja preenchido outra coisa, outro ídolo, outro Deus. E é por isso que o primeiro mandamento sempre é muito importante a gente sempre lembrar. O primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em quem mais eu confio? No que eu temo? No que eu amo?
Se tiver outra coisa a não ser o Deus que te criou e te sustentou e que te redimiu, muitas vezes a gente está promovendo e fortalecendo um ídolo no nosso coração. Por isso que o profeta Isaías, ele vai dizer, olha, muitas vezes a gente se afasta. E não há em nós, de novo, não há em nós oportunidade ou forças para que a gente mude o caminho por nós mesmos. Precisa esse bom pastor, esse servo, ir ao nosso encontro e nos colocar de novo no caminho do Senhor. Ou, em outras palavras, nos encontrar, porque nós estávamos de fato perdidos. Até aqui o que a gente pode perceber é que o pecado é sério. Por um lado, o pecado não pode ser ignorado, não pode ser colocado debaixo do tapete, não pode ser esquecido. A culpa, ela existe e precisa ser assumida, precisa ser paga. Há um castigo, e esse castigo, ele não é escondido, ele não desaparece. Agora, por outro lado, esse castigo não é colocado sobre os nossos ombros. Essa carga não é colocada sobre as nossas vidas, mas é colocado sobre os ombros de outra pessoa. E aos poucos a gente vai perceber que essa cruz, que antes causava medo, terror, aflição, agora começa a encontrar consolo, esperança e salvação. Porque o que acontece aqui? O profeta Isaías não está dizendo faça mais ou melhor. O profeta Isaías, através dessa canção do servo, está dizendo, o Senhor está dizendo, eu fiz por você. Eu fiz por você. E aqui acontece uma troca feliz. Porque a gente olha para nós, a gente enxerga os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dúvidas, as nossas angústias. A gente enxerga a nossa realidade diante de Deus, que muitas vezes se afasta da presença do Criador. E agora a gente coloca, entrega tudo isso nas mãos desse servo. E o servo recebe tudo isso e nos dá o perdão, nos dá a sua justiça, nos dá consolo, nos dá esperança, nos dá tudo aquilo que nós não temos como receber por nós mesmos. A pergunta é, quem é esse servo? Quem é esse servo? O profeta Isaías não fala quem é esse servo, mas quando olhamos no Novo Testamento, a gente vai perceber que esse servo, ele é colocado de forma muito clara. O capítulo 52, 53 é um dos mais citados no Novo Testamento. Interessante isso. E um dos lugares onde ele é citado é lá em Atos 8, quando aquele eunuco etíope, ele está voltando, e de repente Felipe chega junto deles e está lendo uma profecia, o profeta Isaías. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, justamente nessa parte de Isaías 52, 53, e ele não entendeu, mas quem é esse? Então Lucas fala por meio de Felipe, dizendo, então começou, por meio desta passagem de Isaías 52, 53, que fala sobre a passagem do servo, anunciando a boa nova de Jesus. Qual que foi a resposta do eunuco? Eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Salvador. O que o eunuco pediu para Felipe? Eu quero ser batizado. Ele voltou para casa alegre e feliz por aquilo que ele tinha recebido. Quem é esse servo sofredor? É Jesus. E a gente então ouve a respeito desse servo que sofreu a nossa dor, que carregou a nossa culpa, agora em toda essa narrativa de João 18 e 19, mas em especial no versículo, a partir do capítulo 19. Isso foi nos revelado de forma muito consistente ao longo de toda a narrativa bíblica. Deus nunca escondeu que Ele seria entregue na cruz. Se lembra na semana passada, o nosso pastor estagiário José, ele aqui falou assim, olha, tem uma lista, e tinha uns 30 versículos, de todos os lugares onde era dito, então era necessário que isso acontecesse. Jesus já tinha anunciado que morreria, sofreria, que carregaria. Isso está recheado em diversos locais no Novo Testamento.
especialmente nos evangelhos. Jesus predisse isso, Jesus anunciou que ele seria levantado, só que ele seria levantado não como para ser rei, mas ele seria levantado e seria glorificado, sim, mas no seu sofrimento. E umas ironias nesse texto, elas são interessantes, porque Jesus, ele é então coroado, mas a sua coroa é uma coroa de espinhos. Ele receberia um trono, mas o seu trono é a cruz. Ele seria chamado Rei dos Judeus, mas isso estaria colocado sobre a cruz na crucificação. Interessante que essa tradução foi não só em hebraico, justamente para o povo judeu, mas também no grego, latim, para dizer para todas as pessoas que estavam ali, isso é para vocês, para toda a humanidade. Mas tem um detalhe toda essa narrativa que eu gostaria de concentrar nos minutos finais nessa breve reflexão. Quando ele diz na cruz, tudo foi pago. Depende da tradução que você usa, que você lê, está consumado. Não tem mais dívida. Tem muitos significados essa palavra. Talvez você não saiba nada de grego, mas já tenha ouvido essa palavra em grego em algum momento. Tetelestai. É uma palavra só. Tetelestai. Está pago. A gente chega, e talvez se vocês forem observar, não é à toa que é marcado, então para se cumprir o que as Escrituras dizem. Então para se cumprir o que as Escrituras dizem. No versículo 28, agora Jesus sabia que tudo estava completado. Essa era uma palavra, era um termo muito utilizado nesse sentido. Era dado uma tarefa para alguém, e a pessoa cumpria exatamente aquilo que foi pedido. E aquilo que foi pedido para Jesus como Filho de Deus, ali na cruz, foi tudo completado. O que isso significa para nós? Significa que não tem mais nada para nós fazermos em relação à nossa salvação. Não, Jesus fez uma parte, importante sim, mas eu preciso fazer a minha parte. Não, tudo foi completado lá na cruz do Calvário. Tudo foi pago por mim e por você. A gente não pode esquecer que esse momento era o momento da Páscoa. E na Páscoa, que vem desde o Antigo Testamento, todos os anos os animais eram levados, os cordeiros sem mácula, eram levados por sacerdotes, e lá os sacerdotes, então, eles jogavam, borrifavam o sangue, para que os pecados fossem recebidos durante aquele ano, e todos os anos isso era repetido. Não é aleatório, não é de forma ocasional que Jesus ele é crucificado na sexta-feira, e nesse momento, quando lá no templo, cordeiros estavam sendo colocados e sacrificados em favor dos pecados das pessoas, e é nesse momento que Jesus diz, tetelestai, está pago, lembrando de João Batista que diz, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas Jesus não é apenas o Cordeiro que tira o pecado, mas ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote, que a gente leu na leitura de Hebreus, que ele é o nosso mediador, ele intercede por nós, porque ele é a fonte da salvação eterna. Agora não há mais um véu aqui, onde apenas algumas pessoas têm acesso. Em Cristo, a salvação é para todos nós, para mim e para você. E por fim, tetelestai. Talvez é o sentido onde mais nós ouvimos, no sentido até corriqueiro da época, quando alguém tinha uma dívida com uma outra pessoa, a pessoa quando pagava, colocava, está pago, tetelestai, você não me deve mais nada. E aqui é o escândalo da cruz, porque a gente não pagou nada. O profeta Isaías deixa isso claro, nós não pagamos nada. E mesmo assim Jesus falou, tetelestai, está pago por você. A cruz não é bonita. É claro que existem modelos bonitos de cruz quando a gente carrega no nosso peito. Mas a cruz não é bonita.
mas amamos a mensagem da cruz. Amamos a mensagem da cruz. A cruz vai lembrar do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa aflição, da nossa dor, do sofrimento de Jesus. Mas é ali, quando a gente olha para a cruz, a gente vai perceber que foi ali que eu fui libertado. Foi ali que meus pecados foram pagos. Foi ali que eu tenho nova vida. Nós amamos essa mensagem. Se talvez, no culto de hoje, uma coisa você possa levar para casa, para você pensar, até o domingo da Páscoa, seja apenas isso. Foi por você. Foi por você que Cristo carregou os seus pecados. Os pecados que muitas vezes a gente tenta esconder de nós mesmos. Que a gente às vezes não tem coragem nem de dizer em voz alta, que a gente carrega no nosso coração, as angústias, os vícios, as mágoas, as situações, os pecados. Foi por você. Foi por você que Cristo carregou as suas dores. Eu não sei que dor você carrega no teu coração. Pode ser uma dor física, e eu sei que muitos, a gente ora isso, pessoas que estão sofrendo por alguma doença, estão carregando as dores no corpo de um tratamento de câncer, ou qualquer outra situação, mas pode ser uma dor emocional. Foi por você que Cristo morreu na cruz. Foi por você, quando a gente pensa nas diversas angústias e sofrimentos que a gente passa, as aflições. Foi por você. Se é para vocês lembrarem de uma única frase dessa mensagem, olhe para a sua vida, o que pesa no teu coração, o que te angustia, o que te aflige, o que te deixa desesperado, angustiado. Isso que está no teu coração, na tua mente agora, exatamente isso, coloque no altar e receba dele, isso foi por você. Foi as nossas dores que Ele carregou. Foi os nossos sofrimentos que Ele carregou. Foi as nossas dores. E a gente achava que era por causa das dores, sofrimentos que Jesus passou. Não! Por causa das nossas angústias e sofrimentos. E é isso que Deus nos convida a fazer a cada encontro que a gente tem com Ele na Sua palavra e aqui na igreja. É por você. Jesus entregou tudo por você. Completo, inteiro. Ele tinha tudo, Ele entregou tudo. E Ele nos concede tudo. O que Ele promete por meio da cruz, por mais que não seja belo, é maravilhoso. Uma vida que nasce na ressurreição. A morte de Jesus nos une à sua ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E é isso que, como filhos de Deus, nós aguardamos ansiosamente. Foi por você. Mas domingo, a gente vai celebrar a vitória da vida sobre a morte. Mas que nós já temos, porque a Sexta-feira Santa, para nós hoje cristãos, não é uma notícia onde a gente não sabe o fim. A gente sabe. E é isso que eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar, para preservar até aquele dia aquilo que Ele nos confiou. Como filhos de Deus, nós sabemos em quem nós cremos. E nós sabemos no que Ele fez por nós. Então nós estamos certos, mesmo diante das aflições e das angústias, que Ele vai preservar essa promessa da ressurreição até o fim. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Amém. Colocamos em pé. Vamos fazer a capela, a música do Cria em Mim. Cria em mim, ó Deus.